Olá, salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Tanta Gente Legal, projeto que a RPM criou para comemorar seus 30 primeiros anos de vida. Eu sou Paulo Mata, jornalista, e hoje a minha convidada é uma pessoa que eu adoro, sem rasgação de seda, ela está diante de mim, eu já vou dizer para vocês quem é. É um expoente na área dela, na educação, tem para cima e para baixo um pai genial, um filho, ela tem 3, mas um que eu conheço, igualmente genial. Uma pessoa que criou um marco na história da educação no Rio de Janeiro, quando fundou com parceiras, com amigas, a Escola Parque. Um marco, literalmente, quem passou por lá, quem passa por lá sabe do que eu estou falando. Construtivismo, uma nova filosofia de ensinar. E hoje ela veio compartilhar aqui conosco tudo que ela conviveu, tudo que ela aprendeu, o que ela tem para nos contar sobre os rumos da educação, porque ela não para. Então, para onde a gente vai? Patrícia Elise Silva, muito bem-vinda ao podcast Tanta Gente Legal. Obrigado por aceitar o convite. Paulo, obrigada a você por ter me chamado. Fiquei tão contente de poder falar de educação agora, de novo. Você sabe que não é nada fácil, né? Você ficou feliz de falar em educação. E eu já vou começar te provocando. Eu vou te perguntar o seguinte. Fala-se agora que a China vai adotar a inteligência artificial para currículo, para formação, para o currículo, na verdade, para a parte de conteúdo. Um grupo brasileiro já está entrando também muito forte nisso. A inteligência artificial é irreversível. Mas eu queria entender de você o seguinte. Nós, no Brasil, ainda temos uma escola do século XIX para professores do século XX e alunos do século XXI, ou você acha que isso já melhorou um pouquinho? Eu acho que ainda nem chegamos aí, né? Porque tem alguns alunos do século XXI já, mas outros, aliás, a grande parte ainda não chegou lá, né? Pela desigualdade desse país, né? Sim. Então, acho que realmente a inteligência artificial é uma coisa que a mim me preocupa, né? Eu às vezes fico pensando assim, é uma coisa geracional até, né? Eu sou de outra geração, completamente diferente. Então, é irreversível, como você disse, não adianta. A tecnologia não vai acabar, não vai passar. Então, é outro caminho. A gente tem que parar para pensar o que é isso. Tem coisas ruins, tem, e tem coisas boas. A gente tem, né? Tem. Então, é o que vamos fazer disso. Eu, às vezes, fico pensando que é tão disruptiva essa tecnologia, e ela está só começando cá entre nós, imagina daqui a 20 anos, onde ela estará. Mas é tão disruptiva que a gente tem que ficar pensando assim, o que a gente não pode perder? Só, assim, não sei se essa coisa da China agora vai usar nas escolas a inteligência artificial. Sim, pode usar, mas como é que vai usar? Vai fazer o quê? Mas então vai substituir o professor? Não, só você acredita que a educação é só transmitir conteúdo, e não é, né? Educação é muito mais do que isso. O que é educação? Pois é. Pois né? é, me define a educação no teu conceito. Tudo que você aprendeu ao longo de 50, 60 anos de experiência, mais ou menos? Por aí. Por aí? Por aí. Como é que você define o que é a educação e o que é uma boa educação para você? Olha, para mim, educar... A educação começa, se você for pensar, fora da nossa cultura, fora da nosso tipo de cultura e de civilização. Você ensina às gerações novas, né, como viver naquele grupo, naquela sociedade, naquela cultura. Você vai ensinando, né, ali. Agora, não é só isso, porque ainda bem que nós somos uma espécie, né, muito criadora. Primeiro, uma coisa que me aflige muito hoje em dia. Nós somos uma espécie social, né? Social. Nós precisamos do outro. A gente tem que ter o outro para pensar até. Não pensar uma coisa de tal. Não, eu penso melhor se eu penso junto com a outra pessoa, que eu conto, que eu penso, a outra pessoa me diz alguma coisa que me faz mudar ou acrescentar. É assim que o nosso pensamento funciona. Ele precisa do outro.
Sozinho ninguém pensa. Então, educar a socialização. Tem as emoções também, não vamos ficar só na questão intelectual, né? Tem a emoção, eu também preciso aprender a me relacionar com o outro, né? Onde é que eu boto as minhas raivas, os meus amores, enfim, tudo isso faz parte de educar. E eu acho que a escola, não vou nem dizer de que tempo, ela tem que lidar com isso. Eu acho que eu, por exemplo, agora, o que não poderia perder é a questão do coletivo, do saber viver em grupo. E nós estamos perdendo. Isso, sim, eu acho. Essa coisa do celular, eu vejo por mim, né? Eu me distraio muito com o celular, adoro essa internet, o celular, a coisa melhor do mundo, não é? Para você se distrair. Agora, tem uma hora que tem outro, você... Né? E a internet é um buraco negro, né? Porque é na linha do hiperlink. Você entra num negócio, aí ele te chama a atenção para outro e você quer investigar um outro. Quando você percebe, você passou horas absorta no meio de um aparelho. Não, como você diz, não conviveu, não conversou, não trocou com ninguém. Mas ficou ali, nossa, realmente, você fala muito em disrupção, a gente precisa romper essa lógica, né, do celular, porque o tal do buraco negro, todo mundo cai, quer dizer, salvo quem consegue, e aí fica meio um autoexílio, né, quem deixa o celular lá, todo mundo está nessa, né, geracionalmente não há exclusão, está todo mundo nisso. Né? Minha mãe fica ao celular há muito tempo, tem 83 anos. Meus filhos, dos 16 aos 29, eu... Todo mundo. E com aquela coisa também do medo de perder, do FOMO, né? Fear of missing out. Né? A gente parece que se perder 10 segundos a primazia de uma determinada informação, a gente se sente os últimos, exato, né? Perfeito. Eu também vivo assim. Aí esse artigo ainda não li, eu preciso, mas aí aquele outro ainda não li também. E fico atrás das coisas de ler. É uma coisa que deixa a gente muito dispersivo, muito mesmo. Então, fico muito pensando, que escola é essa, né? Primeiro, esses meninos, né? A tal da geração beta já nasceu, né? Tá por aí, tá nascendo, sei lá. Eu acho que já nasceu, é agora, né? E vem cá, essa gente vai se criar nesses aparelhinhos aí, não sei. Quer dizer, só falta o celular agora sair da mão, né? Aonde que vão botar? Outro ali que parece que é no cérebro. Já tem muita coisa, né? Tanto o Elon Musk quanto o Altman já estão fazendo neurochips. Óbvio, se for para ajudar pessoas com Alzheimer, com doenças neurológicas e cognitivas, eu sou muito favorável. Agora, para fazer com que eu pense e ele já me responda, gente, deixa eu trabalhar um pouquinho, deixa eu... Paulo, é outra espécie, né? Aí é outra espécie. Aliás, eu li uma coisa maravilhosa, adoro, estou usando isso. Era assim, era um conto de ficção científica. E eu até botei daquelas coisas, botei assim, depois vou ler, isso é que eu preciso ler isso, que eu tinha que ler outra coisa. E dizia que tinha um híbrido entre técnica e gente, tinha vindo ao Rio de Janeiro e estava muito desesperado. Era só... A manchete da coisa era assim, estava muito desesperado, tinha sido roubado nessa sua parte tecnológica. Nossa. Aí, meu Deus, sabe o que era? Era o celular. Aí você já é a gente, já encarando como híbridos. Eu achei isso maravilhoso. Nós somos, né? Já somos nós híbridos. Nós somos. Se você perde o celular, você perde a vida. Eu perco a minha vida ali dentro. Completamente, tudo, né? Documentos, tudo. Tudo. Não, e dá uma sensação, é uma sensação ruim quando a gente sai sem o celular, 10 minutos que sejam, eu volto. Dá uma sensação de nudez ou de perda inacreditável por 10 minutos. É um luto por 10 minutos, né? Parece que, meu Deus do céu, você pode viver sem esse troço. A gente não tenta, mas a gente pode, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Patrícia. Você falou em disrupção aí acerca da história da China, inteligência artificial. Mas você criou, com as tuas sócias, uma escola disruptiva. Eu acho que no conceito mais estrito do termo. Você pegou e eu sou forjado mais ou menos por esse momento, né? Você pegou um sistema educacional sem graça, repetitivo,
E você trouxe inteligência emocional, você, pela primeira vez, eu acho, vocês, talvez o São Vicente, talvez, você vai dizer se você concorda ou não, mas vocês mudaram a brincadeira, né? Como é que foi isso? Como é que foi a gestação da Escola Parque? O Paulo, é curioso isso, né? Eu sempre vivi enfim, nessa trip, eu nunca achei que fosse tão, assim, claro, a gente achava que a gente era diferente de outros, não é? Agora, também tem uma coisa, a Escola Parque, ela é dentro de um momento histórico também, né? Não só no mundo, ela é de 1970. Em 1968, o mundo se revirou, né? Os jovens na rua, protestando contra tudo, é proibido proibir, né, trazendo uma modificação grande na maneira de pensar, né? Então, a Escola Parque, ela não é a única naquele momento aqui, até no Rio e no Brasil, claro, que se propôs a fazer uma educação menos ortodoxa, né, do que se fazia, clássica. Então, ela, não é só ela, outras escolas se propuseram fazer isso na época. Eu chamava o boom das escolas experimentais. A gente chamavam de escola experimental e a gente não gostava desse nome e tal, né? Porque parece que está fazendo experiência. Não era, a gente sabia o que estava fazendo. Mas o interessante é que eu acho que a gente acompanhava um movimento histórico mesmo, né? Mais jovens, né? Olha, educação não é bem isso, né? Aliás, até hoje eu acho, sabe, Paulo? Eu acho assim, eu fico pensando assim, a minha paixão agora, que sempre foi, é que eu acho que aprender é divertidíssimo. Agora, como é que se convence alguém disso? Não é como a escola clássica, certamente, né? Aprender é divertido. E a escola é uma coisa muito boa. Porque, olha só, o Aristóteles dizia que o homem, né, a espécie, exato, por natureza, deseja aprender. É uma coisa linda isso, ele dizia isso. E é verdade. A criança, aquela curiosidade infantil, que enfia o dedo na tomada, né, que fica fazendo coisa, bobagem que a gente acha, aquilo é curiosidade, é vontade de saber das coisas. Né? E por que isso acaba quando vai para a escola? Não precisa acabar. Não precisa, né? É só você propor mais, né? E mais ainda, você propõe com os amigos, juntos. Imaginou que coisa maravilhosa descobrir por que sei lá, por que as folhas caem das árvores. Vamos descobrir, ficar olhando, sem contar tudo, né? Senta aí que eu vou te dizer como é. Não, vai descobrir, discute. Como é que era, Patrícia? Era para você partir para isso que vocês partiram, era uma época em que se convivia mais em casa, os filhos e pais falavam mais, falavam menos, não havia, digamos, um elemento estranho, e aí com isso eu sou fruto dessa época, mas antes de eu falar do meu exemplo, filho de professores que eu sou meio fora dessa curva, porque eu em casa tive tudo que eu poderia ter em termos de convívio, em termos de aprendizado, etc, etc. Mas vocês chegaram num momento em que você está falando muito em curiosidade, se despertar e tudo mais. A gente vivia ainda ditadura. A gente estava sob... Então, deixa eu refrasear para voltar para esse aspecto. Você pegou alguns anos de chumbo com o teu ensino. Como é que foi o desafio de ensinar nesse período? Olha, quem procurava a escola, né, exatamente porque eram aqueles tempos difíceis, eram pessoas que já queriam alguma coisa diferente, queriam para os seus filhos alguma coisa que não fosse tão pesada, né, que já viviam um clima pesado. E eu acho, Paulo, que a escola nunca foi fechada, nunca. E isso significa que ela nunca andou também tão fora demais, porque senão ela teria sido fechada. É uma pergunta, vocês sofreram qualquer espécie de censura? Houve ameaças, mas nunca houve efetivamente nada. Nada que você fosse obrigado a submeter currículo a quem quer que fosse, nada disso, nada nesse sentido? Grávida, nada, nem me lembro. Eu era aluno nessa época, então eu não consigo pensar como é que teria sido para a diretora do meu colégio. Não sei se você conheceu o Colégio Canarinhos, no Leblon, Dona Ivete, que era uma ditadorazinha, Deus a tenha, mas ela era uma figuraça. Eu fico pensando, mas ela era muito de direita, então eu imagino também que a gente
tenha sido levado para um outro lado, né? Não, a escola não. E aí é natural, né? As pessoas que procuram, elas querem aquilo. Então, não chega a ser muito complicado, não. Não, e outra coisa também, isso até li uma vez em algum lugar. Se você sai muito fora do padrão, demais, as pessoas não te reconhecem como escola. Escola tem que ser de uma determinada maneira, não é? Claro. Eu tentei, sabe, quando a gente fez a sede da Barra, nós pegamos os pequenos, que os pequenos era mais fácil, eram os bem pequenininhos, eu propus assim, não vamos ter sala. Grupos, as crianças vão ser agrupadas. Porque eu dizia, as crianças, se bem agrupadas, e no seu grupo, e num pertencimento àquele grupo, enfim, com atividades que, claro, a gente entende, para ela não vai sair daquele grupo. Se sair, ela está no grupo errado. É o que o Elevo faz um pouco hoje. Eu ouvi isso por um pai, amigo, que foi da mesma escola, e não existe a turma de primeiro ano, existem buscas de afinidades, temas que sejam mais afeitos a quem quer que seja, e aí eles vão se agrupando. Isso. Vocês, então vamos combinar, vocês trouxeram sala de aula invertida, tudo que se falou 30 anos depois, vocês anteciparam muita coisa, né? Antecipamos, sim. Também a gente vivia pensando no futuro. Eu até hoje tenho isso. Como é que vai ser depois? Agora? O que vai fazer com essas crianças de agora? Vamos ver aonde? Quando? De que modo? Então, você está te falando dessa geração beta que nasceu. Como é que a escola vai preparar essas crianças para viverem o mundo delas, o tempo delas? E não, eu brinco assim, será que ainda vão obrigar a decorar a Faraó do Egito? Eu acho que ninguém mais fala isso, sabe? Mas as 3 pirâmides, Kefren, Keops e Miquerinos. Para que eu sei disso? Os afluentes da margem direita. Não, pelo amor de Deus. Não serviu para nada, né? É verdade que eu acho, as pessoas não entendem que é um espaço da criança que tem que ser divertido. As pessoas, como é que você não usa a palavra divertido? Parece que é não fazer nada. Não, é fazer. E não, eu ainda brinco assim, com tudo isso, essa cabeça, nós éramos caretíssimas, somos caretas, pessoas caretérrimas. Milhões de coisas não podiam. Mas isso é interessantíssimo. Agora eu vou revelar, eu atendi na RPM, a Escola Parque, tive o prazer de atender por alguns anos. Período maravilhoso, eu lembro da unidade Barra, com os grupos e tudo mais, e lembro de crises que a gente administrou. Eu não administrei a crise mais intensa, a intensa que foi quando a neta do Fernando Henrique Cardoso estava fumando maconha, alguma coisa do gênero. E aí eu me lembro que eu entrei no colégio, já se tinha... Por quê? Era um colégio, não era experimental, não era libertário, mas era um colégio inovador. Era um colégio com pais artistas, pais... um pensamento liberal no sentido não econômico, mas no sentido de costume, né? E era uma preocupação mostrar também o seguinte, nós somos muito flexíveis, mas não tropou. A gente tem uma espinha dorsal. E aí eu me lembro que um dia aconteceu isso. Alunos foram flagrados, alguém denunciou fumando maconha na escola, no Parque da Cidade. E eu liguei, a matéria saiu, eu liguei e falei... Primeiro eu falei com vocês cedo, né? Para fazer essa gestão. É importante dizer que Patrícia é filha de um dos mais eminentes advogados, dos mais eminentes juristas que nós já tivemos. Ministro Evandro Lins e Silva, para quem eu também trabalhei quando ele abriu a faculdade que levava o nome dele. E advogados maravilhosos, a família toda. Na hora que saiu essa matéria, eu falei, bom, o que a gente vai fazer, né? O jurídico vai para cima. E eu liguei para o Globo, conversei, negociei. E quando eu descobri, eles não tinham foto, né? E o que acontecia é que havia eles foram muito na onda do... Alguém disse, porque caía bem. Dizer que alunos da Escola Parque, se você dissesse, alunos de Santo Agostinho fizeram, já era mais difícil, porque eles são muito engessados, né? E eu penso muito nisso, quer dizer, vocês conseguiram, até hoje, vocês venderam a escola e tal para um grupo, mas a Parque conseguiu se manter sempre inovadora, disruptiva, mas tradicionalista nos costumes essenciais. É isso? Eu acho que nas relações com as pessoas e com o mundo, né? Você vive num mundo
esse mundo existe leis, e para que existe leis. Aí tem um outro aspecto que eu sou muito fascinada, que parece assim, não tem nada a ver com religião, nada disso, mas que é a educação moral, né? Porque a gente falava que a escola, para falar de moral, tinha que ter um ambiente moral, né? Ela tinha que proporcionar um ambiente moral, não podia ser mentirosa, ela tinha que ser aberta com os alunos, ela tinha que ouvir os alunos e fazê-los conversar entre si, né, nas brigas. Eu até hoje sou muito... É difícil fazer isso, não é fácil. Você pegar adolescente, por exemplo, um problema na turma, você pegar e fazê-los falar e deixá-los falar realmente, escutar e não dar imediatamente uma punição, eles é que vão ter que resolver o problema. Eu gosto muito disso. A justiça é reparadora. Eles vão ter que reparar a coisa ruim que aconteceu. Então, como é que vão fazer? Isso é genial. Então, faz o outro pensar e pensar em justiça. Aí é que o que é equilibrar os sentimentos. Você aprendeu isso em casa, Patrícia? Você falava muito com o teu pai sobre justiça no sentido mais aberto que nós possamos pensar? Você está falando de justiça reparadora. Nada? Não, o que eu sou muito marcada pelo meu pai, e sou mesmo, assim, por exemplo, eu sou contra a pena de prisão. Todo mundo fica assim, como? Mas prisão, como é que vai punir? Não, tem maneiras de punir, eu acho. Quais são? Por exemplo, tudo assim, né? Eu pegaria... Não posso falar aqui, mas, enfim, um grande criminoso desses, qualquer... O juiz, é claro, é um juiz, né, imbuído do seu cargo de ser juiz, né, um cara que pense. E conversa com ele, vem cá, o que você vai fazer agora para reparar? Nossa. O que você vai fazer? Me diga. Mas não é qualquer coisa. Né? O juiz está ali exatamente para aceitar ou não. O que você vai fazer? E tem que ser... Né? Agora, é claro, um cara perigoso, aí é diferente. Aí você tem que ficar recluso. Tá bom, tá. Mas perigoso, quantos tem aí que não são, né? E tem uma coisa que eu acho que é talvez a mãe de todos os males. Não é o sistema carcerário não reintegra ninguém. Ele não tem preocupação alguma em reintegrar, em reabilitar quem quer que seja. A gente não, esse aí não tem jeito. Isso meu pai falava. É uma fábrica de criminosos. É uma escola de criminosos. Você bota na cadeia e pronto, sai criminoso. Você entra de um jeito, sai de outro, né? Patrícia, eu fiz umas pesquisas interessantes, algumas coisas que você disse ao longo da vida aí. Você fala que a escola está perdendo a posição de principal provedora de informação, né? Com a internet e tudo mais. Que é preciso mudar o foco, em vez de transmitir conteúdo, ajudar a resolver problemas. Discorre um pouquinho sobre isso, que é muito legal esse conceito. Pois é, eu acho que é uma das coisas, assim, o que a gente não pode perder é essa capacidade que o ser humano tem, as peças têm, de resolver problemas. Então, você trazer problemas da vida real. Por exemplo, sei lá, eu sempre falava lá na escola, que era na Gávea, e o trânsito muito ruim, eu dizia assim, como se pode resolver esse problema do trânsito da Gávea? Mas é um problema giga, né, para você dar para jovens. Mas, né, eu li no Einstein que você também tem que aprender a recortar problemas. Então, é uma coisa, como é que você aborda um problema? Então, vamos lá, aborda por aqui, aborda por ali. Mas isso é sem prazo, entende? Não é uma aula. Isso é você realmente confiar e cobrar. É claro que as pessoas são diferentes umas das outras. Uns vão mais fundo, outros menos fundo. Mas a gente tem que abstrair daqueles trabalhos de grupo do meu tempo, que era um trabalhava, o resto não fazia nada. Ou então um não fazia nada e assinava. Mas não é mais isso. É que se for realmente assim, divertido, necessário, que você está fazendo mesmo alguma coisa, você trabalha. Todo mundo se engaja, né? Que você pode. Eu acho que é um pacto meio estranho que a gente acaba fazendo com as escolas, porque meu filho, eu tenho o último filho, o quarto filho, está ainda no sistema de ensino médio e tal. Sim. Ele não quer saber do colégio, ele não tem nenhum prazer em ir para a aula, infelizmente. Ele não traz, eu também percebo, aprendizados que eu acho que são relevantes. Eu não percebo mais aprendendo alguma coisa, porque ele já está predisposto a não aprender nada. E aí, o que a gente... Na verdade, não é muito mais interessante, quer dizer, fazer alguma coisa que seja... que desperte vontade no jovem, né? Eu acho que falta muito isso. Se tenta muito,
Muito. A escola onde meu filho estuda, eu acho que tenta demais oferecer todas as alternativas, porque ninguém sabe o que esse jovem quer, né? Eu acho que é a pergunta que vale bilhões, né? O que ele quer, o que ele quer, o que ele precisa, o que ele pode ter. Né? Eu às vezes vejo que se perde um pouco isso e se parte para o lado, eu vou te dar isso aqui. E aí fica isso. Um faz o trabalho e os outros assinam, né? Uma postura meio... O que a sociedade está oferecendo a esses meninos também, né? O quê? Que mundo? Sim. Até, né? No momento, eu fico assim... acho que a minha geração, que eu, orgulhosamente, a geração 68, nós tínhamos sonhos de um mundo melhor. Todos nós íamos fazer um mundo melhor. Pelo menos a minha bolha, como hoje se diz, né? Nós, lutar por aquilo, acreditar. Eu não vejo hoje os jovens acreditarem, porque não tem também no que muito acreditar, né? Não tem, muito está difícil. Essa ameaça climática, eu acho que eles podem até não estarem muito ligados nisso, mas óbvio que isso está por baixo da nossa maneira de viver, né? Nossa Sim. visão de mundo agora tem essas coisas muito ruins. Então, os jovens estão... Aí, outra coisa também, que era uma coisa assim, que eu brinco, assim, o que você gostava na escola? Eu digo, olha, outro dia conversando com a Mary, minha sócia querida, Mary Ferraz Soares Lopes, ela é a grande fundadora da Escola Parque, na verdade, com que eu aprendi muito. E eu conversava com ela e dizia assim... Mary, eu acho que uma das coisas boas da escola é que a gente gostava de aluno muito. Eu gostava dos alunos, não achava chatas as coisas, porque tem muita gente que acha os alunos chatos. Você vai ser professor e acha chato. Isso é um problema ou solução, né? É isso. E nós gostávamos também de professor, o que é muito difícil o diretor ter essa cabeça. Eu adorava professor, eu gosto de professor até hoje, acho professor ótimo. Porque se você conversa, tudo é conversado, não pode ser engessado aquele currículo. Outra coisa, meu professor, ele foi ser, sei lá, ele vai dar aula de biologia, digamos, né? Ele não foi ser biólogo porque não gostava. Ele, de certo, foi encantado com biologia, né? Eu imagino. Então, como é que ele passa esse encanto para os alunos dele, né? E não uma matéria, o que é completamente diferente, né? É interessante, você também tem aspas muito bacanas sobre essa história dos professores, porque se os alunos de hoje são nativos digitais, você diz que os professores são imigrantes. Porque eles não são nativos digitais, eles precisam se adaptar a ferramentas que, talvez, que a formação, a idade, o que quer que seja, não trouxe para eles como algo natural. E como você diz, né, sempre vão falar com sotaque. Né? Quer dizer, como é que se faz para corrigir esse gap? Quer dizer, você passa, então você agora bota uma régua, só podemos contratar professores de até 30 anos. O que você faz para... Porque é um nó górdio, né? Para onde você vai dessa história? Mas eles estão aparecendo, né? Já aparecem, os nativos começam a aparecer, os novos já. Pois é, mas e aí o que vai acontecer com essa turma prateada que é tão importante numa sala de aula? Mas eles têm seu lugar numa boa, né? Assim, né? Eram apaixonados pelo que faziam e encantavam também. Eu acho que eu sou péssima dessa maquineta, eu uso e tal, porque eu sou metida. Mas eu sei que eu sou apaixonada pelas coisas que eu faço, que eu aprendo, né? Eu acho que esse clima numa escola, né, o Oswaldo falava de efervescência, assim, sabe? De todo mundo pensando, e agora? Quem sabe a gente faz assim? Quem sabe a gente faz assado? Como é que vai ser em 2030? Me lembro que eu saí de lá, nós estávamos nessa discussão. Como é que vai ser em 2030? Né? Vou fazer o quê? Pensar para frente e não parar no lugar, né? Não, e faz tanto tempo que você está pensando nisso, nós estamos nos aproximando de 30 com as ODS, com tudo que a gente pode dizer, mas a coisa não andou, né? E o que é pior, nesse momento, você falou isso, a gente está num momento da civilização, parece para tudo, né? Quer dizer, a gente voltou, não é Guerra Fria mais, é uma Guerra Fria versão século XXI, com a polarização muito mais intensa, com um ódio que acho que a gente não viu, né? Quer dizer, nós somos produto, vou me colocar também junto a você, nós somos produto de gerações
Agora, nem na ditadura nós vimos tanto ódio. Quer dizer, talvez não pudéssemos expressar, ok. Mas ainda assim, né, eu acho que você falou... Tá diferente. Que sociedade é essa que as crianças estão ganhando? Tá difícil, né? É muito difícil. Eu acho, Paulo, que a gente está vivendo, acho não, eu e todo mundo, uma transição entre eras, né? Eu brinco assim, sei lá, dos egípcios para os gregos, os romanos, eu sei, né? É uma outra era. Daqui a 200, 300 anos, dizer, lá era assim, lá que se fazia, né? No século XX, no começo do XXI. Então, é muito difícil, né? É a pior fase, talvez, essa, né? Essa transição. Sim. Que tem uma frase que dizem aí, toda hora aparece no jornal, eu até recortei um pedacinho uma vez, que é uma frase do Gramsci, que diz assim, né? O velho já morreu, o novo não nasceu. Nesse período nascem os monstros. Então, esse deve ser... Esse in-between que a gente está, mas é meio assustador, né? É um período... Porque justamente isso, todo mundo fica perguntando, para onde a gente vai? Né? Como é que a gente sai dessa? Né? Sabe o que mais me apavora também? O negócio hoje, pós-verdade. Nossa! Pós-verdade? Como? O que é pós-verdade? Né? Aí eu fico assim, meu Deus do céu. Não, tem algumas coisas. Pós-verdade, deepfake, fake news. Deepfake, essa era, isso é uma era muito ruim. Isso é um... Eu acho que é um grande prejuízo que as pessoas, não obviamente a tecnologia, acabaram nos trazendo, né? Você tem que questionar tudo. Eu outro dia recebi chegou para mim um negócio do Flamengo, meu clube, time pelo qual eu torço desesperadamente. Eu, na hora, mandei pro meu filho, que é advogado, cético também, portanto. E aí, ele, na hora, olhou e falou, peraí, pai, eu não tinha feito o peraí. Porque eu, apesar dos filtros todos que eu estabeleço de desconfiar a priori, eu olhei e falei, peguei aquilo ali, ele falava o meu idioma, fui. Aí ele disse, não, pai, peraí. Aí, 3 segundos, na hora que ele falou, eu já... Ih, gente, que vergonha. Mandei pro meu filho... Uma coisa fake, e era. E muito bem feita, toda certinha. Me pegou pelo coração. Né? Foi um negócio que me pegou pelo coração. Eu falei, gente, imagina, se eu tenho um razoável senso crítico, se eu estou preparado, eu tenho várias ferramentas para não cair. Se eu cair, imagina as pessoas que não têm. Exatamente. Isso é outra coisa que a gente não pode perder. Daquelas assim, o que a escola não pode perder, pelo menos, né? É o coletivo, que eu já falei. Agora, a segunda que eu diria é esse pensamento crítico. Exatamente isso. Não acredita. Eu também caio, eu acho, eventualmente. Mas hoje eu estou muito atenta. E depois, assim, quando eu penso muito uma coisa, eu penso assim, será que eu estou pensando muito isso porque eu penso mesmo ou porque os tais dos algoritmos estão me mandando tanta coisa que eu não estou recebendo o contraditório, né? Então tem que pensar. Mas olha que loucura. Olha como o teu raciocínio tem que ir longe. Que loucura. Às vezes para uma coisa simples, né? Para uma informação que chegou para você. Olha o que você tem que pensar. Você faz primeiro o exercício de será que... Aí depois você pensa, mas será que eu estou pensando assim por quê? Coisa doida, né? E também a gente vai exponencialmente, né? Você tem que levar para um adolescente de hoje isso, meu caro. Sim, vamos lá, questiona tudo. Questiona, pensa se é você mesmo está pensando. Não é? Eu acho que isso é fundamental. Ô, Patrícia, você também defende, eu concordo com você integralmente, escola aberta, a escola não fecha, a escola pública, sobretudo, 24 horas por dia. É verdade. É como um hospital. Quer dizer, em verdade, é tão importante, se nós... É essencial. Né? Quer dizer, e para acolher, me explica um pouquinho esse teu conceito de a escola não fechar. Por que você defende isso? Bom, aí tem que mudar inteiramente a cabeça, né? A escola é um espaço que eu considero um espaço da criança, tá? É para ela. Tudo na escola é voltado para apoiar essa fase da vida das pessoas. Então, ela tem que estar aberta. E muitas crianças têm problemas nas suas casas. Enfim, pode acontecer à noite e tal. Ela tem um lugar para se abrigar, para fugir. Eu brinco assim, para alguém para botar no colo. Não é para dar aula, não é alguém para... É alguém amoroso.
né? E também não pode ser mãe, tem que saber que não pode ser a mãe. Então, alguém inteiramente preparado para apoiar as crianças. Então, eu acho que devia estar aberta. A Casa das Crianças. E vou te dizer que eu descobri que não inventei isso, não inventei. Falando, você sabe que houve um momento, claro, quem é que acho que pensou nisso foi Darcy Ribeiro, né? Ele pensou nisso, os CIEPs tinham uma parte para a criança ficar, né? Mas acho que morava, também não sei direito, mas alguém me disse assim, isso não é seu, não. Tá bom. É seu o conceito. Darcy tentou implementar e aí, infelizmente, nós não a questão da política de governo ou política de Estado, infelizmente, cada governador que seguiu Leonel Brizola, que sucedeu o Leonel Brizola, resolveu fazer o contrário para dizer que tinha a sua própria obra, para que hoje, 40 anos depois, eu acho que o CIEP número 1, Tancredo Neves, foi inaugurado em 84, se não me falha a memória. Você vê, estamos há 41 anos se sabe de maneira clara que o ensino tem de ser integral, porque a criança precisa ser ocupada e ocupada com coisa boa, e a gente ainda está discutindo isso e pensando qual é o edifício em que será feito, e eu vou fazer um diferente. Gente, eu fico pensando, Niemeyer, onde quer que esteja, não vai brigar. Se você botar o modelo abaixo, faz outro. Eu acho que Niemeyer, que Darcy, que esses próceres aí da inovação, Paulo Freire, o que essa turma queria era oferecer condições dignas e satisfatórias para as pessoas aprenderem, né? Para elas trocarem conhecimento. Se o prédio vai ser assim, vai ser assado. Nenhum país vai para frente sem uma boa educação. E o que eu vejo no Brasil, que a gente viu, né, esses últimos anos, depois da ditadura, foi a queda da escola pública, infelizmente, né? Fica até chato eu falar, mas temos que dar toda a força à escola pública, né? Ontem meu filho me disse assim, mãe, se, digamos, a classe média alta fossem para a escola pública, ela não seria o que é hoje. Ela não seria o que é hoje. Então... Teu filho está coberto de razão, eu já pensei muito nisso. E eu me lembro sempre, aí eu vou trazer um exemplo de casa. Eu estudei no Canarinhos Camaiore, uma escola de elite. Meus pais suaram para conseguir me botar numa escola de elite, porque eles não eram de elite, eles eram classe média, no Leblon. O Leblon que não era o Leblon glamourizado, era um Leblon classe média. E, bom, eu estudei lá e fiz a vida inteira, até o 8º ano, né? A gente não tinha um 9º de hoje, mas... E fui para o Santo Agostinho. Cheguei no Santo Agostinho, primeiro dia de aula, o Frei Vicente Melcon, que era um dos diretores, passou na sala e ele fez um exercício, uma dinâmica simples. Ele perguntava para cada aluno. Isso ele fez, eram 6 turmas do primeiro ano do ensino médio. Ele ia em cada e perguntava, você, de onde você vem? Conta a tua história. Aí eu sou aluno do Canarinhos Camaiore. Ah, tá. Tipo, ok. Você, eu sou do Jorge Pfisterer. Você vai ser um dos melhores alunos daqui. Eu não tenho dúvida de que você... E assim, a cada aluno que repetia, que tinha sido o Jorge Pfisterer na época, que é uma escola no Leblon, ali próximo ao Flamengo, ao Clube do Flamengo, e era uma escola de absoluta excelência. Exatamente. A cada um... Isso eu estou falando, gente, tem 40 anos. Tá? 40 anos. Então, acabou. A escola pública hoje se resume a quê? Ao Pedro II, aos CAPES. É o que tem de excelência. Tô errado? Quer dizer, e a frase do teu filho é genial. A classe média precisava ir para a escola pública, tem que né? recuperar a escola pública, mesmo da força, dinheiro. Agora, cada vez tiram dinheiro, eu fico desesperada, sabe? Enfim, é muito ruim isso. Você tem que ensinar, aí depois se queixando de um congresso que, enfim, que não é competente como a gente gostaria. As pessoas não sabem votar e não sei o quê. Uai, né? Como é que tem que pensar para votar também, né? Você tem que ajudar as pessoas a saberem pensar, né? Com certeza. Isso é fundamental que a escola tem que fazer. E num país com a desigualdade, numa cidade, num estado, como quer que a gente escolha, com a desigualdade que a gente tem, não dá para você ficar só com as consolidações do ensino privado, com as grandes holdings, com empresas bilionárias, com ações da Bolsa, que são maravilhosas, que cumprem o seu papel, que tem todo um... Agora, não é possível que
o lado que vai abrigar 4/5 ou mais da população fique tão, né, tão largado, né? Tem razão, toda razão. Porque quem pode, na verdade, bancar digamos, o que será a nova educação para as crianças que vão viver lá no final desse século, vão ser adultos mais para frente, é a escola pública. Porque a escola particular, ela tem a lógica da empresa, né? Ela tem que ter lucro. Se ela é uma empresa no mundo capitalista, ela tem que ter lucro, não é? Claro. Agora, é claro que hoje eu fico assim, eu brinco muito que eu queria conversar com um economista desse, assim, bem, assim, que ninguém vai questionar, assim, porque eu acho que há duas, enfim, coisas na sociedade que não podem ter essa lógica capitalista, do lucro. É a educação e a saúde. São coisas que não podem ter a lógica do lucro. Sabe? Não pode ser essa. Sim. Porque não adianta, não é isso. Você tem que fazer o melhor possível pelas pessoas. Né? E aquele professor que você trouxe um pouco atrás, que bota no colo, que acolhe, que é interessado, que esse cara, não sei se esse cara interessa às grandes organizações. Quer dizer, há uma holding dessas, esse cara interessa porque esse cara talvez não converta. Porque na hora em que ele... Fico pensando, um exercício puro aqui de lucubração, mas ele fica sentado com uma criança, ele está deixando algumas outras. Esse cara não converte. Vamos pensar dessa maneira, bem economicamente. Quer dizer, ele tem que entregar números, né? Ele é um custo, né? Ele é um custo. Para mim, vai deixar a escola aberta à noite, debaixo do vigia, né? Pagar o vigia. É difícil isso. Sim. Eu acho que a gente tinha que fazer uma guerra pela escola pública. Voltar, né, a ser grandiosa, assim. Isso é um corte pronto, né? É esse corte... Esse momento você ainda se inflamou, foi lindo. Isso é um corte pronto, podem estar certos que vocês vão encontrar no canal do YouTube, no Instagram, esse corte da Patrícia, porque eu acho que é matador, né? Eu acho que resume muito o que você pensa e o que a gente precisa como sociedade, né? Precisamos. Tem certamente. Tanta desigualdade, né, Patrícia? Muita. E valorizar esse professor, né? Que lida com essas crianças todas, com as dificuldades todas. Aí voltou o Brasil, sem ideal, né? Lida com essas crianças, que tem todas as dificuldades do mundo, essas crianças também, né? E esse professor vai lá e lida com isso. E é completamente desvalorizado, né? Aquela escola é desvalorizada. Não. Aí, outro dia alguém me contou, ali perto de mim, que na Rocinha... a filha estudou numa escola particular na Rocinha e agora ela não consegue. Era ilegal, a escola não estava nem registrada. Nossa. Quer dizer, a pessoa faz o sacrifício de pagar aquela escola particular achando que vai ser melhor. Não, uma loucura. Não é melhor, não pode ser melhor. Não pode ser melhor. Não pode. Vou pegar a tua palavra. Qual seria a melhor escola? Constrói para mim uma escola do zero, como você fez com Mary, em 1970. O que uma escola melhor tem de ter? Pois é, isso que eu estou dizendo. O que a gente não pode perder daqui para frente? Olha, isso aí, eu de vez em quando brinco com as minhas amigas, assim, vamos nos reunir para pensar, mas aí ninguém nunca pode, só eu fico assim. Mas, ultimamente, tenho pensado muito numa questão... que eu acho que eu chamaria professores de filosofia para conversarem comigo, sabia? Parece incrível, mas era assim, eu acho que alguma coisa que é humana, que não é inteligência artificial, que acho que a máquina não chega, a ter princípios éticos. É diferente de moral, né? Princípios, né? Eu não mato a outra pessoa, não vou matar, né? Não vou matar meu amigo, não vou furar o olho, sabe? É como conviver. Então, eu acho que um filósofo poderia me ajudar a pensar sobre isso, tá? Então, uma escola que partisse disso, de ética, pronto, sabe? Isso era a questão de... estou louca para falar uma outra coisa que eu me lembrei. Que parte, enfim, de ética, de pensamento crítico, né? Olha, não recebe tudo, não acredita em tudo. Que mais que eu já tinha falado uma outra coisa, mas agora eu me esqueci. O que eu queria te contar
era uma coisa eu achei tão bacana que essa coisa da inteligência artificial, ou da tela mesmo, um professor que eu admiro muito, um físico chamado Luiz Alberto de Oliveira, ele, outro dia eu ouvi falando, ele disse o seguinte, olha, que a ele, enfim, também não pode julgar a inteligência artificial horror, não sei, tem coisas boas, coisas ruins, vamos ver o que vai dar, não sabemos ainda. Mas ele dizia o seguinte, o que ele supõe é que nós, exatamente, naquela primeira infância nossa, faz parte da espécie nossa ter a imaginação e a criatividade muito desenvolvidas. Faz parte depois para a gente poder pensar mais e melhor, né? Uhum. E ele acha que as telas podem, essas crianças não estão brincando, sabe, com um cabo de vassoura fingindo que é cavalo lá no quintal, né? Sabe assim, eles não estão fazendo essas brincadeiras. Isso aqui é um castelo, é uma árvore, né? Sabe? E quando a gente fala isso, parece que é saudosismo, né? Mas é saudade, né? Mas para aí, a preocupação aí, e isso me interessa muito, exatamente, isso vai ter repercussão no desenvolvimento cognitivo das pessoas, quer dizer, na cognição, do quanto... Como? Não sabemos. Acho que vou estudar isso agora. Neurociência. Olha, Patrícia, será assunto para mais um papo maravilhoso como esse. Eu hoje tive o prazer gigantesco, e vocês certamente estão tendo também, de conversar com a Patrícia Lins e Silva, educadora de mãos cheias, pessoa que eu admiro pra caramba e que é gente legal pra caramba também. Patrícia, brigadíssimo pela tua presença aqui. Obrigada a você, Paulo. Adorei. Eu adoro falar de educação. Que bom. Foi lindo. Obrigada. Obrigado.